Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E atendendo aí ao pedido de muitos de vocês, eu vou gravar aqui um vídeo para mostrar o meu cronograma de estudos completo, inclusive com as matérias básicas, com o ciclo de resolução de questões das matérias básicas, tá bom? Pessoal, só que antes eu queria comentar um negócio com vocês. Eu estava conversando com a minha mulher aqui agora há pouco, falando para ela. Eu não sei assim como que eu consigo chamar a atenção do pessoal, porque eu não sou aquele concurseiro top das galáxias, aquele cara que faz 95, 96, 98 pontos. Eu nunca fui essa pessoa, né? Em Guarulhos eu fiz aqui 86 pontos em 2023. Bragança Paulista agora 2024, provavelmente 81, mas ainda tem julgamento dos recursos. E eu não sei se eu passei alguma questão errada por gabarito, mas aí provavelmente 81 pontos. É verdade que a prova foi mais difícil, então eu considero que se a prova tivesse sido menos cansativa, talvez eu tivesse feito uma nota melhor, né? Mas eu sou uma pessoa mediana, só mediano, né? Eu sou disciplinado, focado, determinado, mas eu não sou aquele concurseiro excepcional que tira notas extraordinárias aí, como muita gente, saúde, né? Para minha esposa espirrou ali. Como muitos têm aí que tira notas excepcionais, né? Beleza, mas como vocês têm pedido, eu vou atender aqui o pedido de vocês com o maior prazer, com o maior carinho. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a minha área de trabalho. Essa área de trabalho aqui, pessoal, do jeito que vocês estão vendo, é o primeiro ciclo de estudos. O primeiro ciclo não, o primeiro cronograma de estudo que eu usei desde lá do TJ São Paulo. Eu só fiz atualizar aqui com o passar do tempo, desde lá do TJ São Paulo 2021, né? Quando eu comecei a estudar para o TJ São Paulo 2021, eu já coloquei desse jeito aqui. Isso já baseado no cronograma que eu tinha feito para estudar para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região de 2019. Eu leio o edital, pego as matérias e eu não sabia muito como dividir isso aqui. Eu pesquisei no YouTube mesmo. Eu pesquiso no YouTube assim. Por exemplo, vamos supor que hoje eu vou fazer o concurso do TRT, do TRF, pode ser do TRT mesmo, do TRT, né, que tem direito do trabalho. Por exemplo, concurso do INSS. Esse concurso é bom porque eu já estudei para ele. Aí eu vou lá e pesquiso sobre o concurso do INSS. Aí eu descubro quais matérias são mais importantes. Por exemplo, lá no concurso do INSS, sem sombra de dúvida, a matéria mais importante é direito previdenciário, sem sombra de dúvida. Aí, baseado nisso aí, eu fazia o meu cronograma de estudos. Aí, quando eu estava estudando para o INSS, aí eu colocava lá direito previdenciário, direito administrativo, português. Aí eu ia dividindo lá os meus dias da semana de acordo com a necessidade. Esse cronograma aqui, eu usei ele por muito tempo, desde o concurso de 2021 que eu vim usando. Só que, depois do concurso de 2023, eu decidi montar esse cronograma aqui só para estudar as matérias básicas. Só para as matérias básicas. Eu fiquei uns 3 ou 4 meses usando esse cronograma aqui, só para as matérias básicas. Então, nesse intervalo, eu não via as matérias de direito. Isso aqui foi depois do concurso da Grande São Paulo em 2023, depois do dia 2 de julho de 2023, né? Então eu ficava treinando digitação e estudando as matérias básicas através de resolução de questões lá no que concursos, beleza? Então eu até comentava aqui com a minha mulher, ó, eu vou ficar só resolvendo questões aqui, revisando as matérias básicas através de questões, só para não esquecer os principais assuntos. Nesse intervalo eu resolvi milhares de questões de português, por exemplo. Beleza, vamos seguir aqui. Ah tá, então olha só, esse aqui, calma aí. Esse aqui era o cronograma que eu usei até o pós-prova 2023, beleza? Aqui eu acho que não tem dúvida, né? Então vamos lá. E esse aqui foi depois de 2023, eu fiquei só nas matérias básicas. Quando saiu o edital de 2024, beleza, aí eu voltei para as matérias de direito. Só que as matérias de direito, eu já conhecia bem essas matérias, porque eu já tinha estudado para o concurso de 2021
e já tinha estudado para o concurso de 2023, todas as matérias do concurso. Então eu já conhecia bem as matérias de direito. O que eu fiz? Eu só fiz atualizar o meu material, que foi justamente aqueles PDFs que eu até disponibilizei aqui gratuitamente. Tudo bem. Quando eu voltei a estudar as matérias de direito, eu já tinha toda aquela noção de direito que eu mostrei no outro vídeo, lembra? Que eu fiz um vídeo, mostrei para vocês, que eu falei assim, olha, primeiro eu leio o PDF inteiro, como se eu estivesse lendo um livro. Como se eu estivesse lendo um livro. Depois, na segunda leitura, eu leio o PDF fazendo essas marcações de verde, ou de vermelho, ou de amarelo, a depender do caso que eu acho interessante lá. Tem um vídeo que eu mostrei para vocês que verde é para chamar a atenção de uma palavra, amarelo é uma situação que eu considero mais ou menos importante, vermelho é muito importante. Eu mostrei para vocês lá o vídeo. Mostrei para vocês. Essa é a segunda leitura que eu faço das matérias de direito. Beleza. A terceira leitura das matérias de direito é aquela que eu falei para vocês que eu vinha grifando o material, fazendo círculos no material. Isso aqui já é quando a matéria de direito está aqui no meu ciclo de revisão. Então, recapitulando, primeira leitura, leitura normal, leitura passiva, como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Li o material inteiro, é inteiro, pessoal. É inteiro, tipo assim, eu sou aquele cara que quando eu pego uma matéria, eu pego a matéria e vou com ela até o final. Se eu não conhecer a matéria, eu vou com ela até o final. Então vamos supor que hoje eu fosse estudar para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então eu nunca estudei processo do trabalho, eu nunca estudei direito do trabalho. Nunca estudei. Se eu fosse pegar essa matéria, eu ia estudar essa matéria do jeito que ela está lá no edital do TRT, de cabo a rabo, antes de ir para outra matéria que eu não conheço. Só depois é que essa matéria vai para o meu ciclo de revisão, porque isso aqui deveria se chamar ciclo de revisão. Isso aqui não é mais um ciclo de estudos, está aqui como ciclo de estudos, mas isso aqui não é um ciclo de estudos, isso aqui é um ciclo de revisão. Eu até falei lá no outro vídeo, não é verdade? Falei, ó pessoal, isso aqui deveria se chamar ciclo de revisão. Porque eu já estudei a matéria. Quando eu fiz aquela primeira leitura do PDF, passivamente, depois eu fiz uma segunda leitura, marcando de verde, amarelo, vermelho, a depender do caso lá. Aí eu fiz aquela terceira leitura grifando. Ali já está no meu ciclo de revisão, já está aqui. João, mas você não esquece. Olha só. Primeiro eu estudo a matéria inteira. Eu jogo aqui no meu ciclo de revisão. Quando ela entra no ciclo de revisão, a próxima matéria aqui, por exemplo, olha, processo penal. Vamos supor que eu estava aqui estudando processo penal. Estou estudando processo penal inteiro, vamos supor, inteiro, tá? Mas o processo civil está no ciclo de revisão. Não sei se vocês entenderam. O processo civil já está no ciclo de revisão. Então eu estudo aqui o processo penal inteiro, mas eu volto lá no processo civil que está naquele ciclo de revisão. Aí beleza, aí eu já estudei processo penal inteiro, agora é a vez de direito penal, certo? Agora não é a vez de direito penal? Processo civil e processo penal estão no meu ciclo de revisão. E agora eu estou estudando direito penal inteiro. Daquele jeito, primeira leitura passiva, segunda leitura fazendo as marcações coloridas, a terceira leitura os grifos, que já é a revisão. Beleza. Agora, a minha leitura completa, o meu estudo completo é direito constitucional. Só que nisso já está no ciclo de revisão processo civil, processo penal e direito penal. Essas matérias já estão no meu ciclo de revisão e eu estou estudando a matéria completa, inteira, agora direito constitucional. Agora é essa matéria que eu vou estudar completinha, do zero, absoluto. No caso de eu começar a estudar para um concurso aí qualquer, não é o caso do TJ São Paulo, que eu já estudei essas matérias muito desde 2021, né? Beleza, agora o direito constitucional já está no ciclo de revisão. Qual é a próxima matéria? Direito administrativo, improbidade administrativa. Eu vou estudar
toda a lei de probidade administrativa, mas eu tenho no ciclo de revisão aqui processo civil, olha aqui, ó, tá no ciclo de revisão processo civil, processo penal, direito constitucional. João, por que processo civil aparece aqui duas vezes? Porque processo civil é uma matéria maior. E por que processo civil aparece aqui de novo? Porque processo civil é uma matéria maior, concorda? Aí agora eu vou estudar aqui o estatuto do zero, vou estudar inteiro, mas eu já tenho no ciclo de revisão processo civil, processo penal, processo civil, direito constitucional, direito administrativo e improbidade, processo civil, estatuto, vou para normas da corregedoria. Agora eu vou estudar tudo do zero, normas da corregedoria, mas eu já tenho todas as outras matérias no ciclo de revisão e estou estudando do zero normas da corregedoria. Beleza? Esse ciclo de revisão pode ser uma releitura específica da lei, daqueles pontos que eu entendo menos, por exemplo, tutela provisória, recursos, cumprimento de sentença. Pode ser isso, esse ciclo de revisão, como também os meus resumos do caderno que eu fiz durante a leitura da lei. Então, durante a leitura da lei, eu fiz resumos no meu caderno. Esses resumos no meu caderno aqui também são ciclos de revisão. Uma coisa interessante nos meus cadernos é que eles têm pontos específicos de revisão. Por exemplo, vamos supor que tem lá 10 páginas de resumo no meu caderno. Eu divido 3 e anoto lá naquela terceira página assim, ponto de revisão. Então, bem ali é um ponto de revisão, só vou revisar até ali. Aí, quando eu continuar a revisão, é dali para frente. Mais 3 páginas de resumo. Ali é o segundo ponto de revisão. Quando eu for revisar de novo, é a partir daquele ponto. Terceiro ponto de revisão. E assim eu fico repetindo isso. Por isso que é um ciclo. Esse nome aqui deveria sair daqui e virar ciclo de revisão. Muito bem. Isso aqui para as matérias de direito. Foi assim que eu estudei. João, e como que você fez com as matérias básicas? Pessoal, com as matérias básicas foi assim. Nem serviu muito quando se trata de matemática. Porque nessa prova de 2024, eu chutei as questões de matemática, não porque eu não soubesse, porque tinha 3 questões que eu resolvi em casa e que eu teria resolvido na prova. Aquela questão do quadrado lá, que subtraiu o retângulo de dentro, aquela questão das médias e aquela outra questão que falava que um amigo e tal, quanto que um amigo gastou mais do que o outro, alguma coisa assim, agora eu não me lembro qual era a questão. Eu só sei que essas 3 questões eu teria conseguido fazer, ou pelo menos eu poderia tentar fazer. Eu não sei se na hora da prova eu ia acertar, mas eu poderia tentar pelo menos fazer. Só que eu não tive tempo de fazer. Quando eu cheguei a essas questões de matemática, eu já estava tão cansado, tão exausto, que eu não tinha raciocínio para fazer a questão. Entende? Além de não ter tempo, eu também não tinha mais raciocínio. Eu não conseguia ali raciocinar para desenvolver a questão. Aí eu preferi largar de mão e chutei as questões. Então eu chuto tão bem que eu chutei as 6 questões de matemática e só acertei uma questão de matemática, porque eu estava muito cansado, a prova foi cansativa, foi longa. Quando eu cheguei lá, eu simplesmente desisti. Detalhe, quando eu abri a minha prova, eu fui direto para as questões das matérias básicas. A minha ideia, o meu projeto para resolver a prova, o meu planejamento, quando eu saí de casa, eu fui planejado a resolver primeiro as questões das matérias básicas. Por quê? Porque eu fiz isso aqui, olha. Eu fiz um plano de estudos das matérias básicas para o TJ São Paulo Interior, para que eu pudesse resolver a prova começando pelas matérias básicas. Só que quando eu cheguei nas questões das matérias básicas, eu vi que não estava para brincadeira. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ter que mudar o meu planejamento. Eu me planejei para resolver primeiro as questões das matérias básicas. Português também é matéria básica, mas eu estou falando de matemática, informática e raciocínio lógico. Eu me preparei para resolver essas questões, que foi justamente esse plano de estudos aqui que eu já vinha estudando já antes do edital sair. Só que quando eu cheguei na prova, que eu abri a prova, que eu vi que as questões estavam difíceis, eu pensei assim, cara, se eu for resolver essas questões aqui, eu vou me lascar
e não vou ter tempo de resolver as questões de português e de direito. Aí eu dei uma olhada ali na prova de informática e na prova de raciocínio lógico. Eu pensei bem, informática e raciocínio lógico aqui, eu volto depois. E matemática, se der, eu tento fazer. Aí eu voltei lá para o começo da prova. Então observa bem, eu abri minha prova e fui direto lá para o final do caderno de questões, para resolver matemática, informática e raciocínio lógico. Eu vi que não dava, eu vi que eu ia me lascar, eu peguei e voltei para o começo da prova. Aí comecei a resolver a prova na ordem em que ela tá. Aí eu resolvi primeiro as questões de português, depois as questões de direito, até chegar nas outras questões. Quando eu cheguei nessas questões, já estava exausto. Quando eu cheguei nas questões de matemática, falei, cara, eu vou pular essas questões aqui, vou pular e vou resolver raciocínio lógico e informática primeiro. Se der tempo, eu volto aqui em matemática. E assim eu fiz. Fui lá e ganhei pontos importantes em raciocínio lógico, ganhei pontos importantes em informática, e quando eu voltei para matemática não dava mais, eu chutei as questões porque eu não tinha mais capacidade de raciocínio. Então, para resolver a prova também, precisa ter estratégia, não é? Você olha a sua prova e você analisa, cara, se eu for resolver essas questões aqui, talvez eu consiga resolver essas 3 aqui de matemática. Talvez eu conseguisse resolver, talvez eu conseguisse. Mas só que tem questões mais fáceis aqui de raciocínio lógico. Por exemplo, proposições, negação de proposições, aquela parte de argumentação lógica. Tem algumas questões aqui mais fáceis em informática. Então, larga essas questões de matemática que você vai ter que fazer conta. Você vai ter que fazer conta aqui em matemática. Então, larga isso aqui de mão e vai lá para raciocínio lógico. Tanto que quando eu cheguei nas questões de sequências de raciocínio lógico, eu também não quis fazer. Eu fiz aquelas que eu sabia. Eu falei, olha, essas aqui que eu sei, negação de proposição, equivalência lógica, essas aqui como é que se fala? Essa aqui que falou assim, alguns amigos, diagrama, aquela questão de diagrama. Então essa aqui eu consigo fazer. Eu vou resolver essas aqui que eu sei. Fui lá em informática, vou resolver as que eu sei. Vou colocar um P, que significa pula, nessas aqui que eu não sei. E se der eu volto aqui e resolvo. Foi assim que eu fiz, pessoal. Precisa ter estratégia. Quando eu vi a prova eu me assustei, tomei um susto. Eu falei, caramba, não vai dar pra mim essa prova. Eu tive essa sensação que não ia dar pra mim. Realmente eu tive vontade nem de fazer a prova. Mas aí eu decidi encarar a prova. Beleza. Aí aqui nem adiantou muito, ó. Esse negócio aqui com a matéria de matemática nem adiantou muito. Mas aí o que acontece? Como que eu fazia para estudar? Eu marcava isso aqui de verde, ó. Quando o verde estava aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Vamos supor que o verde estava aqui, olha. Significa que esse conteúdo aqui era o próximo conteúdo. É porque eu já tinha resolvido questões aqui das operações com números reais. Isso aqui é o edital. Essas informações aqui eu peguei do edital. É importante que você saiba disso. Eu peguei isso aqui do edital. Muito bem. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Vamos supor que aqui eu já tinha resolvido questões de operações com números reais. Esse assunto aqui é o próximo. Aí ele já ficava salvo aqui no PDF. Quando eu vim aqui e resolvia questões de mínimo múltiplo comum e máximo múltiplo comum, eu apagava isso aqui, olha, apagava e colocava aqui razão e proporção. Então esse aqui era o próximo conteúdo. Quando eu resolvia razão e proporção, então eu marcava porcentagem. Era o próximo conteúdo. E assim eu fiz com todas as matérias básicas. Raciocínio lógico. Se você pegar o edital de raciocínio lógico, lá não está desse jeito. Pode ir lá, lê o edital. Mas você interpreta o edital ou você pesquisa para saber o que cai. Então, traduzindo o edital de raciocínio lógico, é isso aqui. Equivalências e negações. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos e conjuntos. Sequências. Verdades e mentiras. Associação lógica, como aquela questão da Rafaela. Aquela questão da Rafaela é associação lógica. E princípio da Casa dos Pombos, que caiu uma questão de princípio da Casa dos Pombos no concurso de 2021 do TJ São Paulo.
caiu o princípio da Casa dos Pombos. Então, o edital do TJ São Paulo não está escrito lá equivalências e negações. Não está escrito lógica de argumentação. Não está escrito. Pode ler lá. Mas interpretando o edital, é isso aqui que está no edital. Aí, quando eu já tinha resolvido aqui questões de equivalências e negações lógicas, o próximo conteúdo ficava marcado de verde. Então, o próximo era lógica de argumentação. Se eu resolvi questões de lógica de argumentação, o próximo conteúdo ficava marcado de verde. Era esse aqui. Aí, o próximo conteúdo, sequências, ficava marcado de verde. Era esse aqui. O próximo conteúdo ficava marcado de verde. E assim ia. Informática, a mesma coisa. A mesma coisa. Informática já está escrito no edital, né? Tá melhor o edital de informática. Quer ver? Deixa eu pegar o edital aqui para vocês aqui. Olha aqui. Esse aqui é o edital de raciocínio lógico do TJ São Paulo. Olha como está escrito. Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios. Mas o que diabo é isso? Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Mas o que é isso aqui? Visa também avaliar os candidatos, identifica as regularidades de uma sequência. Ah, agora falou que é sequência. Tá, as questões dessa prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Aqui que o edital ele deu um pouquinho de informação. Mas se você for ver, o edital do TJ São Paulo de raciocínio lógico, ele é vago. Porque olha o que diz aqui, olha. Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios. É uma coisa vaga isso aí. Lá embaixo fala avaliar as estruturas lógicas, a lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Mas o que tem dentro de estruturas lógicas? Tem negação, tem a própria argumentação, tem equivalência. Tudo isso aí está dentro de estrutura lógica. Isso aí tem tabela verdade, está dentro de estrutura lógica. Então, aqui dentro dos assuntos aqui, olha, você já pode ver que eu coloquei os tópicozinhos. Então, eu já sei que tem equivalências e negações. Aí aqui dentro eu coloquei aqui, olha, proposições lógicas e estruturas lógicas. Beleza. Aí embaixo tem lógica de argumentação, argumentos lógicos. Aqui já tem diagramas lógicos e conjuntos. Aqui embaixo tem verdades e mentiras, associação lógica, princípio da Casa dos Pombos. Pode ver lá, isso aqui não está escrito no edital, mas isso aqui pode cair. E não está escrito lá, mas pode cair, como já caiu em 2021, estou falando para vocês, caiu uma questão de princípio da Casa dos Pombos, que o camarada lá tinha as meias, se eu não me engano, e ele ia tirar as meias, aí quantas meias ele precisava tirar para ter certeza que tinha tirado uma vermelha, uma azul, uma preta, algo assim. Então caiu o princípio da Casa dos Pombos. E não está escrito aqui no edital, você pode pegar, não está escrito. É uma coisa que tem que interpretar do edital isso aí, para poder resolver as questões. Entendeu? Deixa eu pegar aqui para vocês essa questão de 2021. Muito bem, pessoal, eu estou aqui, olha, com as questões de 2021 do TJ São Paulo, né? 2021. Olha aqui, olha aqui, ó. Na gaveta de camisetas de Jefferson, há 5 camisetas pretas, 7 camisetas vermelhas e 9 camisetas azuis. Isso aqui caiu no TJ São Paulo 2021. O menor número de camisetas que Jefferson precisará retirar da gaveta de maneira aleatória e sem saber quais camisetas estão saindo, para ter certeza de ter tirado pelo menos uma camiseta preta e uma camiseta azul Então isso aqui é o que? Princípio da Casa dos Pombos. E não está escrito no edital. Olha aqui o conteúdo programático. Procura aí se está escrito. Princípio da Casa dos Pombos. Não está escrito. Princípio das gavetas, também chamado método do azarão. Não está escrito em lugar nenhum, né? É uma coisa que tem mesmo que interpretar. Beleza. Aí,
A mesma coisa eu fiz com informática, tá? Quando era o dia de resolver questões de informática, eu marcava aqui, olha, hoje eu vou resolver questões de Windows 10 ou superior, que é o Windows 11. Mas não tinha questões do Windows 11, muito poucas questões. Eu acabei estudando o Windows 11 por uma playlist do YouTube, que eu já mostrei aqui em outro vídeo, uma playlist que tem no YouTube de um professor, que eu mostrei no outro vídeo aqui. Deixa eu pegar essa playlist aqui para mostrar para vocês. Bem, pessoal, a playlist que eu usei para estudar o Windows 11 foi essa aqui, foi a única que eu achei, foi do professor, acho que é o professor Vinícius, que eu achei aqui, olha. O Windows 11, 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 foi a única planilha que eu achei no YouTube que tinha as aulas do Windows 11 assim, uma após uma. Foi essa aqui, tá bom? Do professor Vinícius. Eu acho que é Vinícius o nome dele, tá bom? Foi essa aqui. Então foi aqui que eu estudei o Windows 11 e fui fazendo resumos, porque questões, quase não tem questões do Windows 11 para você resolver, quase não tem. Então eu tive que fazer isso, estudar por aquela playlist lá. Aí as outras eu ia resolvendo questões que tinha. Agora eu nunca fui de resolver questões só da banca. Eu sempre resolvia a questão de qualquer banca, se fosse questão, entendeu? Foi isso que me fez acertar aquela questão do Microsoft Word. É um vídeo que eu tinha visto há muito tempo, o professor Léo Matos, resolvendo questões do Word. Aí ele mostrou essa questão das senhas do Word. Aí eu acabei lembrando da questão. Não foi nem porque eu estava resolvendo questões do Word que eu vi essa questão, não, das senhas. Foi uma aula do professor Léo Matos no YouTube, procura aí. Professor Léo Matos no YouTube, o Word nível RAD, coloca assim, o Word nível RAD Léo Matos. Você vai achar esse vídeo que eu estou falando, que tinha essa questão aí, foi até uma questão que caiu na Quadrix, que ele ensina essa questão. Aí eu vi lá essa questão das senhas, tá? Do professor Léo Matos. Português, a mesma coisa, só que português um pouquinho diferente. Português, pessoal, era assim. Português, eu filtrava as questões no que concurso geral. Então não era assim exatamente assunto por assunto em português. Não. Português foi o único que eu acho que foi diferente, foi esse. Porque eu vim aqui em português, olha, se você ver os meus filtros, olha, tem Excel da VUNESP separado, Informática, e-mail e correio eletrônico da VUNESP separado, Informática, Windows, VUNESP e FCC, Informática, Word, VUNESP. Por quê? Porque eu dava preferência para a banca VUNESP. Então, se eu estou aqui resolvendo questões da VUNESP, eu dava preferência para a banca VUNESP. Estava aqui resolvendo as questões da VUNESP. Vou explicar isso aqui como que você faz. Como que eu fazia pelo menos. Estou aqui, ó. Só tem questões da VUNESP. O filtro é da VUNESP. Pode ver aqui, ó, que as questões já são de 2020. Quando as questões eu começando ficando muito atrasadas, quer dizer, já está muito antiga a questão, já está ficando muito antiga a questão. Aí eu vim aqui no filtro, observa bem, aí eu acrescentava outra banca. Por enquanto o filtro está salvo com a VUNESP. Aí eu venho aqui e acrescento outra banca. Então, ó, pô, essas questões já estão muito antigas, 2020 para trás. Aí é só você vir aqui, ó, acrescenta FCC. Pronto. Vem aqui, ó, acrescenta 6 Gran Rio. 6 Gran Rio. Era mais essas que eu usava, múltipla escolha, IBFC. Pronto, IBFC. Acrescentei. Aí agora, olha, agora eu já tenho questões mais atualizadas. Olha aqui, ó, questão 2024 já. Aí aqui, olha, questões 2024, aqui, olha, 24. Olha aqui, ó, questões 2024. Por quê? Porque agora as questões já não estão tão desatualizadas. Porque, não, aqui está atualizada. Questão de 2024. Entende? Mas o filtro padrão é da VUNESP. João, mas por que você usa o filtro padrão só da VUNESP? Porque, afinal de contas, a banca é a VUNESP. Então, assim, 90% das questões era da VUNESP. Tem que ser. Ah, por mais que a banca tenha pesado a mão, pessoal, mas 90% das questões precisa ser da banca.
Sempre vai ser assim. Só que você precisa colocar mais questões. E pode ver que o Windows já está aqui, ó, VUNESP e FCC. E depois eu acrescentava mais se fosse preciso. Beleza? Então tá aí, olha só, tá aí. Agora português. Português era VUNESP mesmo. Eu só resolvi questões da VUNESP de português só da VUNESP. Eu não resolvi questões da FCC, não resolvi questões da FGV. Eu resolvi em alguns momentos, uma ou outra, mas coisa muito pouca. Se eu falar para vocês assim que eu resolvi 2% de questões da FCC e da FGV, cara, é muito pouca coisa. Eu nem considero. É um número tão ínfimo que eu nem considero. Então, a maioria das questões realmente era da VUNESP. Assim, quase 100%. Porque eu não tenho como calcular uma porcentagem para falar assim, pessoal, eu resolvi 2% aqui de questões da FCC, 1% de questões da FGV. Eu não posso falar isso. Eu sei que a maioria esmagadora, 99 aí e tal, eu não sei quanto. Tá vendo? É complicado falar um número assim quando você não sabe. Eu não sei, porque tem gente que fala assim, nossa, eu resolvi 89% das questões da VUNESP. Mas você tem um número? Não, não tem um número. Não, então eu acho que você não sabe. Eu resolvi a maioria esmagadora de questões da VUNESP e uma ou outra de português da FGV, uma ou outra de português da FCC. Uma ou outra. Pouca coisa, beleza? Como que eu fazia os filtros? Geral. Meu filtro era geral. Eu só filtrava assim e na ordem que a questão caía eu ia resolvendo. Ah, caiu essa aqui eu resolvo. Caiu essa daqui eu resolvo. Caiu essa daqui eu resolvo. Caiu essa daqui eu resolvo. Caiu essa daqui, era desse jeito. Não tinha assim, eu vou filtrar aqui. Na última semana da prova, bem na última semana mesmo, eu filtrei aqui por questões difíceis e muito difíceis. Na última semana da prova. E me arrependi, porque eu errava quase todas. Me arrependi. Pode ver que se você filtrar difíceis e muito difíceis, aparece só 70. Isso aí me desanimava, porque eu comecei a errar. Eu falei, não, mas eu não tenho que ficar triste porque eu erro questões. Eu tenho que aprender com a questão. Entende? Então eu comecei a ter esse pensamento. Falar, cara, mas se eu estou errando aqui, beleza. Eu posso aprender com os comentários aqui no concurso. Eu posso aprender pesquisando na internet. Eu pesquiso aquele assunto e vou tentar aprender. Eu não preciso ficar triste. Eu não estou usando questões para testar conhecimento. Eu estou usando questões para aprender o conteúdo. Aí eu coloquei isso na minha cabeça para ver se melhora aqui o entendimento. Até gravei um vídeo sobre isso. Beleza? Pessoal, como que eu estudava aqui no meio da semana aqui, olha, no meio da semana. Eu estou aqui com esse cronograma aqui. Esse aqui eu já não usava. Eu usava esse aqui. Eu usava esse cronograma aqui junto com o ciclo. Junto com o ciclo aqui, olha. Então vamos supor que hoje, o ciclo de hoje era processo civil. Hoje era processo civil. Então eu pegava isso aqui, olha. Eu estudava matemática e informática e de direito. Eu ia lá no ciclo e pegava processo civil. Isso aqui é fixo. Esse cronograma aqui é fixo. Processo civil é ciclo. Vai girando, é ciclo. Aí, vamos supor que na terça-feira, aqui olha, terça-feira era RLM e matemática. RLM e matemática, terça-feira, fixo. Aí eu ia aqui no ciclo e via qual que era o ciclo de hoje. Hoje era penal. Beleza, hoje era penal. Aí eu pegava essa matéria de penal aqui e colocava no ciclo. Beleza. Hoje a matéria é quarta-feira. Então hoje é informática e RLM. Hoje é informática e RLM. Aí eu ia lá no ciclo e olhava. Qual é a matéria de processo civil hoje? Qual é a matéria do ciclo hoje, de revisão? Hoje é direito constitucional. Beleza. Hoje é direito constitucional. Aí eu ia aqui e colocava junto aqui com essa matéria. Aí eu resolvia questões de informática, resolvia questões de RLM e revisava. Beleza. Hoje a minha matéria, hoje é domingo. Então hoje a minha matéria é domingo.
é matemática e português. Eu ia lá no ciclo e olhava. O que tem hoje no ciclo? Qual é a próxima matéria? Ah, hoje no ciclo é normas da corregedoria. Eu pegava normas da corregedoria e estudava junto com essas duas matérias fixas. Voltou para segunda-feira. Ah, agora é segunda-feira. A matéria é matemática e informática. Beleza, matemática e informática é a matéria de segunda-feira. É fixo. Eu vou lá no ciclo. Qual é a matéria do ciclo? Ah, hoje a matéria do ciclo é improbidade. Eu pego improbidade e coloco aqui. E assim eu ia fazendo. Tudo bem? Eu não sei se agora ficou claro, se ficou melhor para vocês, tá bom? Mas foi assim que eu fiz. Beleza, pessoal? Grande abraço e fiquem todos com Deus aí.